Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número aqui em São Paulo, 11 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. E hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Procurador de Justiça, doutor Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Limonge? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo e obrigado pela colaboração com a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos da bancada e vamos fazer um bom programa, com certeza. Com certeza. Também aqui com a gente, para essa nossa conversa de hoje, doutora Cristine Santini, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bem, doutora Cristine? Tudo bem, Mauro? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os convidados. Obrigado pela presença. Doutora Vânia Gadelha, também com a gente, médica geneticista da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, e ela é professora de pediatria da Universidade Federal do Amazonas. Doutora Vânia, aí, bom dia, porque são 11h02 da manhã, e aqui em São Paulo, 12h02. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, isso mesmo. Então, muito obrigado pelo convite para participar aí dessa conversa. Muito obrigado pela colaboração com a gente. E também aqui na nossa mesa, na nossa bancada, o Kleber Carrilho, cientista político, professor do IPAM Lisboa. E para você, Kleber Carrilho, muito boa tarde, porque são 16h02 aí em Portugal, em Lisboa. Isso mesmo, 16 horas aqui, boa tarde, é um prazer, Mauro, estar com vocês. É sempre importante este programa em que assuntos essenciais para o Brasil são debatidos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença e pela colaboração mais uma vez com a gente, Kleber. Vamos lá, o primeiro assunto de hoje. Procuradores da República afirmaram na terça-feira que Jair Bolsonaro faz campanha de desinformação, avilta a liberdade democrática e acionaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o presidente seja investigado. Um grupo formado por 43 integrantes ou procuradores federais dos direitos do cidadão assinaram o ofício em reação às acusações feitas por Bolsonaro, sem provas, ao sistema eleitoral durante a apresentação para embaixadores no Palácio da Alvorada, evento que aconteceu na segunda-feira. Procurador Mário Papaterra Limonge, eu começo com o senhor a respeito desse assunto. Até agora, nenhuma reação, né, nenhum movimento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a respeito deste ofício dos procuradores federais, e também nenhuma reação do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, a Casa de Leis, né, a Casa do Povo, e sendo que por lá temos 513 parlamentares eleitos pelas nossas urnas eletrônicas. Pois devo dizer inicialmente que se eu fosse procurador da República, eu seria signatário desta representação. Eu faço parte do Ministério Público Estadual, evidentemente, não tenho nenhuma ligação de relação funcional com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. De outro lado, não surpreende a inação do Procurador-Geral da República, que tem sido a sua principal característica na condução da PGR. De outro lado, e fazendo uma observação que me parece relevante, é preciso entender que, quando o Procurador-Geral da República foi reconduzido ao cargo, isto foi feito com grande apoio
de toda a classe política. A verdade é esta, porque houve um determinado momento em que se dizia que o Ministério Público Federal estava criminalizando a política. Então, o Augusto Aras foi reconduzido com a aquiescência de toda a classe política brasileira, inclusive a oposição. Portanto, hoje, a inação do Augusto Aras, ela não surpreende, porque esta inação foi aplaudida, foi reverenciada. E é curioso que agora, aqueles que, num determinado momento, disseram que o Ministério Público Federal criminalizava a política, agora critica a inação do Procurador-Geral da República, seja na CPI e seja neste episódio lamentável que ocorreu na última segunda-feira. Talvez o Fellini tenha morrido muito cedo, porque este processo que está acontecendo no Brasil é feliniano. Alguém reúne embaixadores, este alguém é o presidente da República, reúne embaixadores de todos os países para dizer que não confia no sistema do país que ele preside. É absolutamente inaceitável. Kleber Carrilho, o seu entendimento sobre esse tema, essa inação até aqui, né, do PGR, Augusto Aras, em relação a esse movimento dos procuradores da República, por conta de tudo que aconteceu no Palácio do Alvorada na segunda-feira. O doutor Limonge foi muito claro ao dizer que o Augusto Aras está na cadeira porque houve uma decisão política de colocá-lo lá, que não é somente da situação, não é somente do governo federal, mas também dos partidos de oposição. Porém, eu gostaria de destacar a respeito deste episódio com os embaixadores uma questão muito importante. Na verdade, aquela cena toda, que foi muito bem definida como feliniana, ou algo que talvez nem o Fellini pudesse pensar, aquilo foi feito com uma intenção de criar conteúdo para as redes no desenvolvimento da campanha eleitoral. Quando, e você verifique ali o movimento das câmeras, como é que isso se deu, as câmeras do Palácio do Planalto estavam atrás do presidente, então o presidente falava com aquele monte, uma palavra, plateia, aquelas né? pessoas, aquela plateia estranha de pessoas que não estavam querendo aplaudi-lo, de forma com que ele tivesse muita autoridade na imagem. Para quê? Para que nas redes bolsonaristas isso se torne, agora e mais para frente, uma peça publicitária demonstrando que o presidente tinha avisado a todo mundo sobre o risco, sobre o atentado que eram as urnas eletrônicas. E por isso mesmo, nós, entre aspas, aqui, nós temos que ajudá-lo a combater essas urnas eletrônicas. Este storytelling, essa conversa para a base bolsonarista está sendo desenvolvida enquanto tanto a oposição quanto os democratas em geral estão olhando para as questões institucionais. Enquanto a gente olha para as questões institucionais, nossa, que terrível, que péssimo que aconteceu, a equipe do presidente está criando material para inflamar a base bolsonarista. E é só isso, eles não estão nem um pouco preocupados com o que houve. Mas e a questão internacional? E a imprensa internacional? Não há preocupação alguma com isso. Eles só estão desenvolvendo material para inflamar a base na hora certa, na hora em que virem. Por exemplo, se for o caso que uma derrota está se aproximando. Então, vamos inflamar essa base, vamos dizer que já... Vamos dizer, de novo, eu estou usando nós aqui, mas não me incluo, né? Vamos dizer para as pessoas que o presidente já tinha anunciado para todo mundo que ele sofreria um golpe, que ele seria enganado pela institucionalidade. E isso é essencial que a gente pense. E os democratas, todos, e a oposição precisa pensar em como criar um discurso que faça frente a este, porque senão nós teremos problemas muito graves no Brasil, talvez próximos àquilo que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, ou piores ainda. Então, é este o temor. Kleber, esse ponto levantado por você, eu não vi ninguém abordando desta forma até aqui, a questão do uso das imagens para as campanhas que virão aí, tem
ponto muito perigoso, porque ali eram imagens feitas pela TV oficial do governo, a TV Brasil, o que pode configurar o uso desse meio oficial de comunicação, né? Mas já Isso é um estão ponto usando, né? Mas bastante estão perigoso. usando. Sim. Posso falar? Isso é crime de responsabilidade. Sim. Isso é ato de improbidade. A utilização do Palácio do Planalto para a criação de conteúdo de origem eleitoral, qualquer procurador-geral da República minimamente compromissado com a democracia já teria acionado este caso. Mas o que nós vemos, e eu participo por motivos profissionais, né, de grupos bolsonaristas no Instagram, ou no Telegram, no próprio WhatsApp, e os conteúdos gerados pela TV oficial fazem parte, editados da forma que querem, fazem parte de toda a propaganda eleitoral que já existe, que já está ocorrendo, embora nós não estejamos oficialmente em campanha. A pré-campanha é uma bobagem para essas pessoas que estão fazendo campanha desde que assumiu o governo, continuaram em campanha o tempo todo. Então, se há crime e se há irregularidades, elas existem há muito tempo e precisam, claro, ser observadas. Desembargadora Cristine Santini, seu olhar sobre esse tema, não só a inação até aqui do PGR Augusto Aras, mas também do deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, presidente da Casa de Leis, que tem 513 deputados eleitos pelas urnas eletrônicas. Eu tenho uma visão, até pela própria formação de magistrada, sempre muito fora da situação, e eu sempre tento ter uma visão muito imparcial da situação. O que eu tenho visto hoje no Brasil, com uma preocupação enorme, é um momento extremamente insensível em que nós vemos choques de poderes na República. Existem poderes em choque constante, isso já vem de alguns anos para cá, e esses poderes em choque desestabilizam a democracia. Para mim é muito difícil dizer, sem analisar com mais profundidade, e também acho que não seria caso de atribuir culpa a um ou a outro poder da República que está fazendo isso. O que eu acho que nós no Brasil precisamos criar é uma cultura e um pedido de resposta desses poderes para que eles se estabilizem, conversem, se equilibrem, porque somente dessa maneira é que nós vamos evitar mais embates. A minha visão é de que quanto maior a polarização que nós tenhamos entre poderes da República, pior para o Brasil. Então, deveria que haver uma maneira de encontrar um caminho para estabelecer uma conversa entre esses poderes para que eles juntos estabilizassem o país. É impossível dizer o presidente da República vai estabilizar o país, o Congresso vai estabilizar o país, o Supremo Tribunal Federal vai estabilizar o país. Nenhum deles sozinho consegue fazer isso. Só os três equilibrados é que conseguem fazer. E, infelizmente, no país, o que a gente tem visto é um desequilíbrio entre todos eles. Virou uma verdadeira guerra entre todas as discussões que a gente tem visto na imprensa. Ora se fala contra o Supremo, ora se fala contra o presidente da República, ora se fala contra o Congresso Nacional, e eles três usam isso para entrarem numa guerra constante entre si. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, criar essa cultura de que isso tem que se equilibrar. Porque se não se equilibrar, nós vamos ter um problema muito sério institucional. E o meu maior medo é uma quebra institucional no país. Uma quebra institucional não pode ter de jeito nenhum, seja de um lado, seja de outro. Essa mudança de cultura, que é a sua proposta, doutora Cristine, partiria provavelmente de um pacto nacional. Agora, esses agentes, nem todos estão dispostos a esse pacto, talvez nem a sociedade polarizada que está também prefere manter as suas posições e permanecer no confronto em vez de trazer todo mundo para a convergência. Exatamente, eu acho que esse pacto nacional é que tem que ser patrocinado. E nisso eu vejo o papel da imprensa de uma maneira muito forte. Se a imprensa não patrocinar esse pacto nacional, nós não vamos chegar a ele, porque a imprensa é que atinge toda a sociedade. Então, o papel da imprensa é muito importante nessa hora. Ele pode provocar uma quebra institucional maior ainda, ou então começar a fomentar esse pacto nacional.
Doutora Vânia Gadelha, sobre esse tema, não é exatamente a sua área, mas como cidadã, qual é o seu sentimento? Seu microfone está fechado, doutora Vânia Gadelha. Então, como cidadã, eu me sinto com muito medo, realmente, de que a gente retorne para uma ditadura militar. Eu não sei muito a respeito desse tema, não sei como que funciona, se isso é possível, um golpe militar, mas a impressão que a gente tem é essa e é o que a gente tem medo, né? Muito bem, 12h15, a gente prossegue aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nos últimos anos, o debate sobre a inclusão tem avançado nas organizações e, além de responsabilidade social, as ações de diversidade também contribuem com a marca empregadora das companhias. É o que sugere uma pesquisa da Deloitte, que apontou que mais de 70% dos funcionários LGBTQIAP+, estão inclinados a permanecer no seu trabalho atual por causa das práticas de inclusão da empresa. 80% dos entrevistados relatam que suas empresas introduziram ações de inclusão e 95% acreditam que isso levou a um apoio significativo para esses funcionários em suas organizações. Uma mudança de paradigma, não é, doutora Cristine Santini, em relação ao olhar aí de muitas empresas? Eu acho esse tema um tema absolutamente fascinante. É muito comum a gente ouvir dizer que diversidade, aspas, agrega valor à empresa, tá? E fecha aspas, e para nisso. Por que agrega valor à empresa? É importante que as pessoas entendam quais são as consequências da introdução de diversidade dentro de uma organização. Em primeiro lugar, isso se cria um ambiente saudável. Em um ambiente saudável, todos os trabalhadores, sejam eles de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer cultura, vão se sentir melhor, eles vão se sentir mais acolhidos, eles vão trabalhar melhor dentro de uma empresa que tem um ambiente saudável. E, além de tudo, um outro ponto que é importantíssimo de dizer por que para a empresa é bom promover a diversidade é pensar em inovação. Enquanto se tem dentro de uma empresa um grupo de pessoas que pensam todas da mesma maneira, os processos de inovação ficam precaros, porque continua sendo feito aquilo que sempre foi feito dentro da empresa e não se inova em absolutamente nada. Quando se introduz gente de gêneros diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, de experiências pessoais diferentes, essas pessoas trazem ideias diferentes, ideias mais vibrantes. E as pessoas aprendem a trocar ideias entre si. E quando pessoas aprendem a trocar ideias entre si, que sejam ideias diversas, isso cria, assim, um hub de inovação dentro da organização que é totalmente diferente do que teria numa organização tradicional. Então, eu até digo isso com o assunto anterior, é importante que a sociedade aprenda a lidar com diferenças. Diferenças não são ruins, diferenças são maravilhosas, porque às vezes você me trazer um ponto de vista diferente do meu, vai me acender uma luz que eu não tinha antes. Eu posso nem concordar com o seu ponto de vista, mas eu vou passar a considerá-lo. E no Brasil a gente tem que aprender a fazer isso, e as empresas que são inovadoras já estão aprendendo. Felizmente, no Brasil, nós já temos várias. E a questão dos pontos de vista diferentes dentro da organização pode até parecer chavão, né, que eu vou dizer aqui, é aquela velha frase, né? A unanimidade é burra, né? A frase atribuída a Nelson Rodrigues, enfim, se todo mundo pensar igual. Exatamente. Eu acho que inovação é fundamental diversidade. Sem diversidade não se chega a lugar nenhum. Quando se faz algum tipo de brainstorming, fazer com que o empregado possa falar o que ele pensa a respeito do trabalho dele, às vezes dá uma chave para resolver um problema estrutural que a alta direção não teria condição de fazer sozinha. Então, e é importante isso, ter pessoas diferentes. Eu acho que quanto mais diferenças, melhor. Doutora Vânia Gadelha, seu olhar sobre esse tema, mais de 70% dos LGBTQIAP+, dizem que práticas de diversidade são motivos para não se pedir demissão. Com certeza, né? Eu concordo.
E também concordo que deva haver inclusão e diversidade em todas as e nas empresas, na universidade, em todos os campos, realmente. Doutor Mário Papaterra Limões, seu entendimento sobre esse tema? Eu faço minhas palavras da desembargadora, a diversidade é maravilhosa, e lamento que esta inclusão ela venha muito lentamente no serviço público. Ela ainda é muito lenta, né? Eu sempre digo isso. Quando eu ingressei no Ministério Público, eram pouquíssimas as mulheres no Ministério Público e nenhuma na magistratura do Estado de São Paulo. Isso em 1976. Quanto o Ministério Público e a magistratura ganharam com o ingresso das mulheres e, posteriormente, com a aceitação, sempre preconceituosa, mas com a aceitação também de outras opções na própria carreira. Isto está mostrando esta necessidade, esta conveniência. As empresas privadas, elas são mais rápidas que o serviço público nesse sentido. Agora, essa demora, né, para o setor público observar essas questões se deve exatamente a quê, procurador? Eu imagino que o conservadorismo das cúpulas, né? Isto se aplica à universidade, se aplica ao Ministério Público, se aplica ao Judiciário, se aplica à Procuradoria do Estado. As nossas cúpulas, elas são bastante conservadoras, elas são antigas, né? Ainda mais a partir da PEC da Bengala, da chamada PEC da Bengala. Hoje as instituições estão envelhecendo e nem sempre as cúpulas acompanham o mundo de hoje, se bem que a realidade se impõe e as cúpulas terão que se submeter à realidade. Sim. Kleber Carrilho, seu olhar sobre esse tema. Eu estava agora ouvindo os comentários dos colegas e pensando, né, no dia em que nós encontrarmos uma mulher trans ou um homem trans na cadeira de um juiz ou de uma juíza, né, nós teremos aí uma possibilidade de entender que realmente há inclusão. Porque em determinadas circunstâncias, mesmo nas empresas, essa inclusão, embora seja muito louvável, ela ocorre de forma pouco estratégica. E quando eu digo pouco estratégica eu digo que vou incluir, eu comando a inclusão, mas eu não dou liberdade para que essa inclusão ocorra. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vê um jovem negro e um jovem branco na escola, as expectativas sobre a vida profissional dele são diferentes a partir de uma visão estrutural do racismo. Quando uma mulher, uma menina na escola, fala sobre o futuro, em geral ela tem criadas expectativas menores do que os meninos, ainda hoje. E este talvez não, este com certeza é o maior problema, né? Só vai haver uma juíza trans ou um juiz trans ou um maior número de juízas, um maior número de negros na magistratura ou nas empresas, quando as expectativas lá no início da vida forem iguais, né? Quando criarem-se essas expectativas da mesma forma. Quando se chegar uma menina que está fazendo um cálculo qualquer e dizer, olha, que bom, você vai ser uma engenheira, e não criar a ideia de que mulheres têm que ter tais atividades, ou meninos e homens outras, que são ainda fatores que estão presentes na escola, na família. Então, a grande reforma é na educação. É no momento em que a gente conseguir entender que as expectativas criadas no ambiente escolar resultam na atividade profissional. Como as expectativas são baixas para algumas pessoas, então a gente está falando aqui de minorias específicas, como LGBTQIAP+, e aí eu estou tirando dessas minorias ainda os trans, que têm situações muito complicadas no Brasil. Quando a gente criar expectativas iguais, com certeza o resultado será melhor. Mas neste momento ainda a gente está nessa fase de a empresa fez, né? Uma determinada entidade pública fez, mas essa liberdade para que todos possam alcançar os cargos, isso ainda a gente não tem. E isso é urgente que ocorra para o bem da sociedade. Como disse a doutora Cristina, é isso, né? Quanto mais gente diferente, melhor. A gente ganha com tudo isso. Para efeito de comparação das realidades, Brasil e Portugal, você tem uma vivência importante em Portugal, passou a escolher o país para viver, de fato, né?
o que você percebe em relação à sociedade portuguesa, em relação às empresas portuguesas quanto à diversidade, e se também, no setor público, há o atraso que a gente observa aqui, pelo envelhecimento das instituições, como destacou o procurador Mário Papaterra, pelo conservadorismo, muitas vezes, dos próprios mandantes, dos governantes de cada momento? Nós temos em Portugal uma realidade muito parecida com o Brasil, né? Eu não tenho números aqui, até porque não estava preparado para essa comparação, mas a sociedade portuguesa é muito conservadora e, em determinadas circunstâncias, mais ainda do que a sociedade brasileira. O que houve em Portugal, e isso é interessante, foi que com a possibilidade da participação de alguns partidos que trazem esses componentes ligados à defesa de minorias, à inclusão, por exemplo, e aí eu vou incluir aqui um outro tema, o direito ao aborto, a participação de partidos que têm essas temáticas como referências referências estratégicas, a participação desses partidos no governo, né, e aí a gente pensar num governo parlamentarista, formação de governo é outro detalhe, mas isso é importante para a gente pensar que, mesmo numa sociedade até mais conservadora, em alguns aspectos a sociedade portuguesa, o ambiente político português conseguiu criar, de cima para baixo, algumas possibilidades maiores que no Brasil. No entanto, quando você olha para as empresas que dependem de uma atitude da própria sociedade, quando a gente olha para os ambientes em que não há uma interação com uma obrigatoriedade pública ou estatal, isso ainda não aconteceu. Então, nós temos em Portugal uma discussão um pouco mais, e aí se a gente puder usar o termo atrasada em relação a essa inclusão, isso, nós temos ainda essa discussão um pouco mais atrasada. Inclusive em questões básicas, né? Às vezes você está assistindo a comunicação social, que é como eles chamam a imprensa aqui, e eles usam termos depreciativos, termos racistas, e usam tranquilamente porque ainda não houve essa discussão na sociedade portuguesa. Então, é interessante observar que há movimentos muito progressistas de um lado, mas a sociedade ainda se mantém conservadora e há um reflexo desse conservadorismo em todos os cantos. Muita gente confunde um pouco, acha que por ser um governo socialista, Portugal é um país progressista, sim, mas não, tá? O Partido Socialista é extremamente conservador, tá? Quando a gente olha para os aspectos Parece sociais. Um paradoxo, né? Parece um paradoxo. A formação do Partido Socialista português, que está no poder agora, é o mesmo Partido Socialista português que foi importante lá na Revolução dos Cravos, em 74. Então, inclusive, alguns são os mesmos líderes ainda. Então, há esse processo de envelhecimento natural do ambiente político português, uma certa renovação que trouxe esses novos partidos com algumas bandeiras, mas na estrutura básica da política portuguesa ainda estão os velhos revolucionários de 74. Vânia, deixa eu te perguntar ainda sobre esse tema com você, porque a gente muitas vezes tem um olhar... o Brasil é muito grande, um país com dimensões continentais, são vários Brasis dentro de um Brasil só, e às vezes a gente fica com um olhar aqui para o Sudeste sobre muitas questões, e é um erro muito grande não olhar para outras regiões do país. Aí no Amazonas, no setor público, né, do qual você faz parte, como é que essa questão é observada? Como é que você sente isso? Da questão da diversidade? Então, no setor público não existe, como no setor privado, uma política para inclusão. Não, existe inclusão de pessoas com deficiência quando se faz concurso, porque para entrada no setor público é por concurso, né? E na entrada de uma empresa particular não é desse jeito. Eu ouvindo o Dr. Kleber, eu também tinha pensado um pouco sobre isso, assim, com relação à educação, né? Eu acho que toda mudança vai partir da educação. E quando a gente pensa em educação e comparar, que o nosso Brasil é gigantesco, e comparar como funciona no Sul, no Sudeste, e para cá, para o Norte, existe ainda uma diferença muito grande, né? Mas eu acho que é aí que tem que existir
esse incentivo, tem que existir a mudança. Quando a gente fala em pessoas conservadoras, como o Dr. Kleber falou, às vezes eu tenho a impressão que funciona um pouco diferente aqui em Portugal, porque ele fala de conservadores no sentido de costumes. Sim. E aqui no Brasil, eu costumo dizer que a interpretação que eu faço de conservador é conservar os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. É esse o conservadorismo que eu noto que existe aqui. 12:30, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma paradinha rápida, mensagem do nosso apoiador, a gente volta daqui a pouquinho com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutora Vânia Gadelha, olha, vários rincões do país têm encontrado grandes dificuldades para disponibilizar e organizar o sistema de triagem neonatal. Isto é, o teste do pezinho ampliado. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, a doutora Tânia Bachega, enquanto regiões como São Paulo têm cobertura de 98% dos nascimentos, em algumas outras esse índice é extremamente baixo. E, segundo ela, é preciso capacitar pediatras e geneticistas para melhor diagnosticar e tratar as 45 novas doenças que seriam incluídas no teste. Qual que é a realidade dessa questão aí no norte do país, doutora Vânia? A gente está falando do teste ampliado e muitas vezes o teste normal, né, aquele mais antigo, que identifica 6 doenças, apenas 6 doenças, muitas vezes esse teste não é realizado em muitos lugares, né? Então, o teste do pezinho, ele é um exame de sangue, né, que é colhido numa coisa que a gente chama de papel filtro, que não é aquele papel filtro de coar café, ou de laboratório. E ele é transportado para um laboratório que tem expertise em fazer esses exames de triagem neonatal. Em 2021, veio uma lei que amplia esse teste para muitas outras doenças. Mas o que existe é que essa triagem neonatal, ele é um programa do Ministério da Saúde, mas ele não funciona de uma maneira igual no Brasil inteiro, né? Aqui, o nosso estado, o Amazonas, ele é um estado gigantesco, cabem 6 países da Europa aqui dentro. E a gente, para o via de transporte dentro do estado, é o transporte fluvial. Então, imagina colher a triagem neonatal, o teste do pezinho, num município distante de Manaus, e aí essa amostra é transportada para Manaus, é processada aqui e vai fazer uma busca ativa para confirmar quando ela está alterada, né? Então, a gente enfrenta desafios que não são os mesmos desafios que acontecem no sul, sudeste do país, né? A gente ainda não está fazendo de uma maneira, digamos, excelente essas 6 doenças. Imagina essa expansão
né? Porque todo mundo, quando coloca no jornal, fala sobre expansão, vira uma lei, todo mundo fica feliz, mas não, assim, a gente tem que entender o que é realmente, como que vai acontecer em alguns locais, né? Então, para o norte, a gente enfrenta desafios que não são os mesmos desafios do restante do país. E o Ministério da Saúde, ele tem um meio de, digamos, controlar como que o programa está funcionando, que são os indicadores. Então, ele usa o indicador cobertura, que é quantos nascidos vivos fizeram o teste, que foi coletado o teste, a data da coleta, porque esse teste, o nome é triagem neonatal, ele tem que ser colhido e diagnosticado e iniciado o tratamento no primeiro mês de vida, que não é o que acontece para a gente, né? Em São Paulo, as crianças já começam a ser tratadas com 15 dias de vida. Aqui a gente tem criança que chega com 9 meses na primeira consulta. Então, a gente realmente tem muitos desafios ainda nas 6 doenças e não sabemos ainda como que vai funcionar a expansão, porque a gente precisa de um suporte grande, principalmente de educação da equipe. Ou seja, as implicações são graves, porque com a falta do teste, impede-se o diagnóstico precoce, impede-se a prevenção de doenças, e isso vem a acontecer mais adiante na vida da criança, e as implicações são graves. Com certeza, porque as doenças que se faz diagnóstico pela triagem neonatal são doenças que não são aparentes ao nascimento, mas que, se elas forem diagnosticadas precocemente, a gente muda a história natural da doença e muda a história daquele paciente, daquela família, né? E existe uma questão até de custo, porque um paciente que ele é diagnosticado já com uma doença instalada, ele vai requerer do Estado um custo maior do que se ele for diagnosticado na triagem neonatal e seguido e feito o tratamento pelo programa de triagem neonatal. E quais seriam as estratégias, doutora Vânia, para a superação disso, especialmente aí no norte? Você destacou o estado do Amazonas, cabe em vários países europeus, aí é o maior estado brasileiro, os municípios muito distantes, separados por rios, o transporte pelos rios, enfim. Então, há uma dificuldade muito grande. Quais seriam as estratégias específicas para a região norte, a região do Amazonas? Olha, existem várias estratégias que passam até por suporte financeiro, né? Quando a gente pega o estado de São Paulo, o município de São Paulo, ele se responsabilizou pela triagem neonatal da cidade de São Paulo, que eu imagino, agora eu não sei, mas que só o município de São Paulo deve ter uma população maior que todo o estado do Amazonas, né? Então, eu acredito que quando se municipalizar, existem camadas de atendimento dentro do SUS, então, município, estado, que é da esfera federal. Então, eu acredito que investir na municipalização poderia ser uma boa estratégia, além de equipar, de dar suporte financeiro, e treinar médicos e equipe, né? Porque o programa, ele não é a criança, ela não é atendida somente por médicos, mas por uma equipe multiprofissional. Faltando 28 minutos para 13h, a gente vai seguir com mais um tema por aqui. Partidos podem usar verba do fundo partidário para contratar escritórios de advocacia, contadores, consultorias que tenham relação com a atividade política. Só que a legislação não exige que sejam feitas concorrências para a execução dessas despesas. Em 2021, algumas siglas utilizaram esse dinheiro público para contratar aliados de caciques e até comprar o imóvel de um deles. Isso está numa reportagem do Estadão, e que mostra que grande parte desses gastos são com parentes e amigos de dirigentes. Na lista estão aliados com cargo no governo federal, um guru ideológico e até um ex-assessor apontado como
o homem da mala pela Polícia Federal. Kleber Carrilho, o que é que tem de ilegal e de imoral nessa história? De ilegal é assim, a legislação não exige que sejam feitas concorrências para a execução dessas despesas. Então, talvez não tenha nada de ilegalidade aí. Mas a imoralidade é o dinheiro acabar parando nas mãos de parentes e amigos dos presidentes das siglas, o que a gente observa aqui nessa reportagem do Estadão, que é assinada pelos colegas Luiz Vassalo e Gustavo Queiroz. Mauro, você sabe que os partidos no Brasil são cartórios muito bem remunerados. Por que eu digo isso? Primeiro, nós temos um custo com a democracia, um gasto com a democracia, uma despesa com a democracia que é muito alta, mas se fosse razoavelmente... Está tendo eco, viu? Está dando um retorno. Um retorno bem complicado aqui. Mas vamos lá. Fechar eu acho que o microfone do procurador já está fechado. Não, já está fechado, perfeito. O que acontece é que, se nós tivéssemos realmente todo este valor que é investido na democracia, chegando ao lugar que deveria chegar, eu vou te dar um exemplo. Os partidos têm no fundo partidário, não estou falando do fundo eleitoral, uma parte para a educação, para a formação de cidadãos. E a maioria dos partidos tem as famosas fundações partidárias. Alguns partidos fazem isso de forma muito correta. Entregam formação para os seus quadros, formação para a sociedade. Porém, como não há um controle de forma mais clara desses recursos, uma parte desses partidos coloca esses recursos onde querem. Esses recursos específicos de consultorias, de contabilidade e de escritórios jurídicos, eles deveriam ter controle, claro, com a ajuda do Ministério Público, com os tribunais regionais e o Superior Eleitoral, mas mais do que isso, os partidos precisam passar por uma revisão, por uma reforma em que as estruturas partidárias sejam democráticas. Porque se a gente continuar com essa estrutura em que o presidente do partido é dono deste grande cartório que movimenta milhões e que nomeia quem vai receber recursos, que inclusive os candidatos, quando recebem o fundo eleitoral, isso dá um poder muito grande a alguns cidadãos que são extremamente poderosos neste momento por terem sob o seu comando uma sigla, um partido político. Então, mais do que olhar para este dado específico, a gente tem que olhar para o macro, para aquilo que é fundamental. Sem partidos democráticos e que tenham controle sobre absolutamente todas as suas ações, não somente sobre as questões financeiras, sem isso, nós também temos uma democracia falha. Por quê? Se os partidos são as células desta democracia, são os formadores dessa democracia, e se eles não são democráticos, consequentemente, nós temos um ambiente como o atual, em que se faz absolutamente tudo quando se tem um partido na mão, e isso realmente é algo que a gente precisa discutir ontem. Nós já estamos muito atrasados, e aí nós temos inúmeras referências no mundo todo em que partidos são estruturas democráticas, com todos os problemas e toda a morosidade que essa democracia intrapartidária tem, claro que sim, mas ela é essencial para que a democracia, para que a nossa democracia se fortaleça a partir de partidos que também, nos seus ambientes internos, sejam democráticos. Procurador Mário Papaterra Limonge, partidos políticos podem usar dinheiro do fundo eleitoral, por exemplo, para defesa dos seus integrantes, defesa dos seus presidentes, defesa dos seus caciques? Aparentemente, sim. Essa parte talvez não seria ilegal, mas seria imoral. Contratação de advogados para defesa desses caciques, por exemplo. Procurador? Não está nos ouvindo? Doutora Cristine, seu olhar sobre esse tema. O tema de ética, para mim, é muito caro. Eu acho que enquanto não se institui uma cultura de ética com regras de compliance muito estritas, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada, nós não vamos chegar a bom lugar. O Brasil está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
Para que se consiga fazer isso, é preciso que haja 3 pilares. O primeiro deles é que a criação de um sistema de controle que seja eficiente, em que se saiba exatamente quem controla o quê, que órgão tem a responsabilidade X, Y ou Z. Em segundo lugar, precisa disseminar dentro das corporações, sejam elas partidárias, empresariais ou públicas, a cultura da integridade. Porque a cultura da integridade não é só seguir a lei. A ética é muito maior do que isso. A ética atinge parâmetros muito mais globais, muito mais etéreos do que a lei propriamente dita. A lei é aquilo, acabou. Mas nem tudo que está fora da lei é ético. Então, se não houver ética, não é para ser feito. Não importa se a lei diz X ou não, tá? Ou se a lei seja omissa. E, por fim, tem que ter um sistema de prestação de contas que seja eficiente. Se não houver sistema de prestação de contas eficiente, não adianta nada, não há transparência. É preciso transparência. Se não houver transparência, não vai haver controle, não vai haver sistema, não vai haver nada. E no Brasil, nós temos uma crise de ética. O país inteiro tem uma crise de ética. E isso é uma situação que nós temos que mudar. Nós vamos conseguir mudar da noite para o dia? Não, não vamos conseguir da noite para o dia. Mas eu acho que a sociedade civil tem um papel muito importante na pressão para que isso realmente mude. Porque nem tudo que não está na lei é ético. E a ética é realmente, a cultura de integridade é uma cultura que tem que ser implantada. O procurador Limoges está na escuta agora, consegue nos ouvir? Seu microfone está fechado. Seu olhar sobre esse nosso tema. Só abrir seu microfone, por favor. Procurador Limoges, está nos ouvindo? Seu microfone fechado. Não, né? Vamos seguir aqui com o próximo assunto, faltando 14 minutos para 13h. Uma auditoria interna do governo, realizada pela Controladoria Geral da União sobre a atuação de militares em cargos públicos, aponta fortes indícios de irregularidades em pagamentos e ocupações de 2.327 militares e seus pensionistas. A investigação apontou uma série de problemas, como o acúmulo de funções simultâneas por militares da ativa e recebimento dobrado de salários e benefícios que extrapolam o teto constitucional. O objetivo da auditoria foi verificar a situação dos militares que passaram a trabalhar para o governo federal. Isso é um contingente que triplicou na gestão Bolsonaro e que, conforme o Tribunal de Contas da União, ultrapassa 6.000 pessoas. Doutora Cristine, aqui é um levantamento de um órgão interno do governo que faz todo o controle, Controladoria Geral da União, não são dados da oposição, não são dados de inimigos, de adversários políticos, né? Na verdade, a integridade ética independe de partido político, independe de cultura empresarial. A ética tem que ser implantada. Se não há um sistema de controle, se não há um sistema transparente, não vai funcionar. Isso seja no setor militar, no setor civil, em qualquer lugar. Então, é necessário que haja apuração dessas circunstâncias. Porque, para se fazer uma gestão de risco, primeiro tem que se mapear os riscos, quais são os riscos graves, tem que se gerir esses riscos para que eles não ocorram, e quando esses riscos realmente, infelizmente, tenham uma ocorrência, tem que haver um sistema de correção que seja automático, com punição, inclusive, de responsáveis. Então, o que a gente espera é que o Brasil instale esse tipo de cultura, e eu vejo isso com um olhar assim, um pouco reticente em alguns pontos. Por exemplo, o que houve com a lei de improbidade no Brasil. Eu fui estagiária do Ministério Público no início da minha carreira, então eu tenho uma visão muito estrita, fui juíza da Fazenda Pública. Se nós não tivermos uma liberdade para se analisar atos de improbidade com rigor que são necessários, qual é o sistema de controle que nós vamos ter? Então, eu espero que isso seja apurado e que sejam punidos os responsáveis, seja ele em que setor for. O procurador Limoges está na nossa escuta. Então, se temos algum problema aí com a sua conexão. Acho que está com problemas realmente na conexão. Vamos combinar da seguinte forma, procurador Limoges. O senhor desconecta e volta aqui para o nosso link, aí provavelmente a gente vai ter uma
uma melhor resposta aí do seu sinal. Enquanto isso, minha gente, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência, faltando 11 minutos para 13h. Kleber Carrilho, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, mora aqui na zona oeste da capital paulista, está perguntando se o presidente Bolsonaro tem um grande e efetivo apoio popular. Sim, com certeza. Alguém que tem aí pelo menos 30%, 30 e poucos por cento, como dizem as pesquisas, tem um grande apoio popular. Há uma possibilidade muito grande de que ele tenha aí algum aumento nessa popularidade e na intenção de voto, e ele, com certeza, se não é o principal, está ali próximo do principal candidato à presidência. Então, claro, é uma popularidade muito alta, talvez não tanto quanto outros presidentes que tentaram a reeleição, né? Se nós olharmos para os presidentes, tanto Fernando Henrique, quanto Lula, quanto Dilma, quando tentaram a reeleição neste momento, né, faltando 2 meses, quase 3, para as eleições, estavam numa condição de popularidade maior quando tentaram a reeleição, mas ele tem popularidade, sim. Vamos ver, né, nessa disputa entre 2 passados, qual é o que convence uma maior parte da população. Quando eu digo aqui na disputa entre 2 passados, é porque, infelizmente, no Brasil, este ano, nós teremos provavelmente uma grande discussão entre 2 projetos que olham para o retrovisor, né? Infelizmente, não há, pelo menos até agora, nada muito claro sobre planejamento estratégico do país, sobre o futuro do país presente nessas discussões. E o fiel da balança será aquele terço, né, de eleitores que pende para um lado ou pende para o outro, conforme aquilo que está acontecendo, e geralmente é o que está atrás de uma terceira via, né? Infelizmente, nenhum político foi capaz, Mauro, e nós já falamos aqui, inclusive, no seu programa, nenhum líder político foi capaz de organizar essas pessoas dessa possível terceira via. Eu acho que vocês me mutaram aqui, mas... Nós estamos com algum problema com a conexão do Limonge. Essa interferência que está acontecendo vem de lá. Ok. Mas pode concluir, Kleber. Não, é só para dizer que nenhum líder político foi capaz, este ano, de tomar conta deste... o que você disse, que pode parecer um terço aí do eleitorado, que não estaria satisfeito nem com Lula, nem com o ex-presidente Lula, nem com o atual presidente Bolsonaro. Nenhuma liderança foi capaz de juntar essas pessoas em torno de um projeto, pelo menos por enquanto, e acho difícil que apareça esta pessoa em pouco mais de 70 dias. Mas o ambiente eleitoral é sempre muito... se modifica muito rapidamente. As 2 últimas eleições trouxeram aí acidentes, atentados, que mudaram um pouco ou muito o ambiente eleitoral, e a gente não está torcendo para que haja acidentes nem atentados, mas 70 dias são 70 dias. Né? Sim. Doutora Vânia, a Fernanda Antonelli, no nosso canal do YouTube, pergunta por que a pandemia de Covid-19 teve um impacto tão forte aí no Amazonas, causando problemas até maiores que nas outras regiões. Nossa, eu não sei se eu sei responder isso, mas eu imagino que a questão do isolamento social não pegou, né? Aqui, assim, nós não tivemos, de fato, lideranças, os gestores que realmente orientassem com relação a ao isolamento da população, né? E eu não sei se no futuro vai acontecer ou vai vir algum trabalho aí demonstrando alguma suscetibilidade genética, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, o número de pessoas afetadas realmente foi muito maior do que o sistema de saúde estava preparado em pouco tempo. Então, foi realmente uma situação muito triste, muito catastrófica mesmo, e o sistema de saúde não estava preparado para o número e o tempo que foi muito rápido, muitos pacientes. Mas eu acredito que as estratégias de solicitação de isolamento para a população falharam.
A pergunta aqui agora para a desembargadora Cristine Santini. Daniela Neves está com a gente no Instagram, desembargadora. Ela quer saber que tipo de penalização está sujeito o procurador da República Anderson Wagner Góes dos Santos, que defendeu que o feminismo é um transtorno mental e que as mulheres têm um débito conjugal com os maridos. Eu até digo, em termos de direito penal, eu não posso dar muito palpite, porque eu trabalhei minha vida inteira na área civil. Eu trabalhei, para falar que nenhum tempo no criminal, eu fiquei 2 anos em direito criminal, depois sempre na área civil, seja pública como privada. Mas eu acho que mais grave do que uma penalização criminal, na verdade, existe uma penalização que deve ser feita de forma ética. A partir do momento que se chama de transtorno mental, alguma ideia que uma pessoa tenha, alguma bandeira que essa pessoa carregue, obviamente isso não pode ter apoio, não pode ter suporte por nenhum poder constituído. Então, realmente, eu não saberia responder. Talvez o doutor Papaterra, que infelizmente não está aqui, acho que teve que sair, poderia responder isso melhor. Acho que não temos. Procurador Limonge não está presente, né? Realmente um problema complicado aqui com a conexão dele. Não temos lá muito tempo. Vamos para as despedidas. Se ele conseguir voltar a tempo, a gente tenta ouvir a opinião dele. Doutora Cristine está com a palavra. Sua mensagem final, então. A minha mensagem final, na verdade, primeiro é um agradecimento por mais uma vez participar do programa. É sempre um prazer estar com o programa Gente que Fala, com você, Mauro. Dizer da minha admiração pelo sistema de saúde do estado do Amazonas. Eu trabalho sempre na área do direito, mas eu sempre tive uma ligação multidisciplinar com medicina desde o início da minha carreira, desde 1991. E eu tive o prazer de conhecer o Amazonas a convite do Hemoan, na época, há muitos anos, e eu vi o trabalho do Hemoan, eu vi a dedicação dos médicos e vi a dificuldade da atuação médica comparado com São Paulo. Eu tinha a visão da Fundação Pro Sangue de São Paulo, cheguei no Hemoan, era outra realidade, mas existia gente muito dedicada. Então, eu sou fã do SUS. Eu acho que com o SUS a gente consegue fazer muita diferença nesse país, basta só desenvolver o que nós temos. E queria, na outra área, dizer que no aspecto político, no aspecto jurídico, o Brasil precisa se estabilizar. É muito importante que todos os players, sejam juristas, sejam jornalistas, sejam políticos, lutem pelo país. Abandonem um pouco esse radicalismo e pensem no país que nós temos, porque o país é onde nós vivemos, é a nossa mãe aqui. Se nós destruirmos o país levantando uma bandeira ou outra, nós vamos ser prejudicados, não importa qual bandeira ganhe. Então, eu espero realmente que haja uma mudança de mentalidade no povo brasileiro. Obrigado, doutora Cristine. Palavra final sua, doutora Vânia Gadelha. Então, muito obrigado pelo convite. Eu conheci o programa agora, quando fui convidada, realmente achei bem interessante esse formato, muito bacana. Muito obrigado pela menção ao Hemoan. Realmente, aqui no Amazonas, os profissionais de saúde se esforçam muito, né? E só para lembrar que, como eu vim aqui por causa da triagem neonatal, o laboratório de triagem neonatal do Amazonas funciona dentro do Hemoan também. Então, realmente é um laboratório, é um serviço fantástico que a gente tem aqui no Amazonas. Obrigada pelo convite. Kleber Carrilho, você encerra. Muito obrigado pelo convite, Mauro. É um prazer sempre conversar com você, com a doutora Cristine, com a doutora Vânia, com o doutor Papaterra Limonge, que não está mais. Eu acho que, espero que eu seja convidado mais vezes até a eleição, mas minha mensagem final é para o eleitor olhar para estes 70 dias como uma oportunidade para escolher pessoas que possam representá-lo. Sair um pouco dessa discussão entre candidatos a presidente, olhar principalmente para quem cada um de vocês, eleitores, vão colocar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, porque muito da nossa crise, claro que tem a ver com escolhas para o Executivo, mas muito da nossa crise tem a ver com as escolhas que nós fazemos para o Legislativo. É essencial que se faça uma observação muito competente para escolher os seus candidatos.
Eu acho que este é um ambiente em que a gente pode falar isso com toda a liberdade, com toda a tranquilidade, porque, infelizmente, também uma parte da imprensa, como a doutora Cristine disse, da imprensa no Brasil, se tornou mais ambiente de propaganda política do que exatamente de imprensa livre, como a gente gostaria e precisa ter. Muito obrigado novamente pelo convite, Mauro. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição. É o Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça, Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, doutora Cristine Santini, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Vânia Gadelha, professora de Pediatria da Universidade Federal do Amazonas, médica geneticista da Secretaria de Saúde lá do Amazonas, e o Kleber Carrilho, cientista político, professor do IPAM Lisboa. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico da OTV, o Sérgio Oliveira. Obrigado aí, Sérgio, pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na OTV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. 1 hora, 1 minuto, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.